Estamos de volta com a matéria Direito do Trabalho. No bloco passado, a gente vinha falando de horas em itinerário e a gente vai continuar com a matéria, tá certo? A gente vai analisar a súmula 90 do TST e aí eu vou dar umas pausazinhas para a gente poder entender como é que ela funciona. Vamos botar ela no quadro? A súmula 90 do TST fala o seguinte: horas in itinere, tempo de serviço. O tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Nessa situação, como é que funciona? Vamos voltar lá para o quadro? Nessa situação, a gente tem aquela hipótese em que o empregado sai da residência dele, bonitinho, vai para o seu empregador, não existe transporte público, em hipótese alguma. No que ele sai da empresa, da casa, esse tempo que ele percorre para ir, assim como o tempo que ele percorre para voltar, é computado na jornada. Então, se demora 1 hora para ir e 1 hora para voltar, essas 2 horas serão somadas à jornada de trabalho dele na empresa. Então, se dentro da empresa ele trabalha 4 horas, se aqui dentro ele faz 4 horas, no total ele faz 6 horas. Por quê? Porque eu somo as 4 com essa uma e com essa outra aqui. Então, a ida para a empresa e a volta para a empresa é computável nessa jornada de trabalho. Mais para frente, a gente vai ver que essa súmula vai trazer que isso aqui pode virar, sim, o que a gente chama de hora extra. Então, atenção, que a jornada é computada. Mas por que isso? Porque não existe transporte público nesse ponto. Agora, imaginemos a seguinte situação. Nesse percurso, existe uma parada de ônibus e, em determinado momento, existe transporte público. Então, vamos botar que nesse ponto aqui, ó, aqui, tem um que a gente chama de ônibus. Lembrar que transporte público, além do ônibus, é o metrô, é aquilo que é oferecido pelo governo, tá certo? Então, daqui até a empresa, eu tenho 25 minutos. E vice-versa. E, no total, o empregador está fornecendo o transporte daqui até a residência. E vice-versa, como a gente tinha visto antes. E esse transporte demora 1 hora para ir e 1 hora para voltar. O que acontece nessa situação? Se eu tenho um transporte público funcionando nesse percurso e ele demora uma média de 25 minutos, eu não vou computar na jornada de trabalho do empregado 1 hora integral para cada percurso. Eu vou computar só até aqui. Ou seja, a partir daqui eu não conto. Então, eu tiro 25 minutos nessa 1 hora. No total, vai dar 4 horas, mais esse períodozinho aqui, que é de menos 25. Tá joia? Então, a gente não pode deixar de observar isso. Se durante o percurso existir um transporte público, eu tenho que suprimir esse tempo que leva o percurso. Tá certo? Esses 25 minutos serão suprimidos aqui. É uma questão de observar o que a súmula do 90 do TST fala, porque o transporte público é existente. E muito embora o empregador tenha fornecido o transporte para o percurso inteiro. Tá certo? A mesma coisa, só que aconteceria a mesma coisa se a gente pensasse que só a partir daqui o empregador forneceria o transporte. Tá certo? Só até aqui. O que é um pouco ilógico, mas se ele fizesse isso, você não vai computar 1 hora, você vai computar menos do que 1 hora. Tá certo? Então, nessa hipótese, a gente tem essa situação. Vamos voltar para o slide? Vamos voltar para a súmula 90 ainda. O inciso 2º. Olha lá, a incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e o transporte público regular é circunstância que também gera o direito a horas in itinere. Volta para mim aqui no quadro, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho um ônibus que faz esse percurso,
tá certo? Vamos tirar agora que ele faz esse percurso de 25 minutos. Vamos botar que ele faz o percurso inteiro até, inclusive. Tá joia? Tem o transporte público, normal, e ele faz o transporte, o percurso, de forma natural. Só que o que acontece? A hora que eu saio da empresa, ou a hora que eu saio para trabalhar, não existe o transporte público. Então, a jornada minha é incompatível com a jornada do ônibus, lá, ou do metrô. Se é incompatível a minha jornada com a jornada do ônibus e a empresa fornece o transporte, lembrar que a empresa está fornecendo, e eu moro em local de difícil acesso, a partir desse momento, o que vai acontecer? Eu moro não, a empresa fica em local de difícil acesso. Nessa situação, a empresa forneceu, ela vai pagar essa 1 hora. Então, jornada de trabalho incompatível com o horário do transporte público, eu estou colocando ônibus, mas pode ser metrô, nessa situação, faz sim que o empregado tenha direito que essas horas sejam computadas na jornada de trabalho dele, tá certo? Vamos voltar para a súmula 90. A gente tem agora o inciso 3º. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas in itinere. Vamos voltar? A gente tem a seguinte situação aqui agora. Eu tenho ônibus, mas eu não tenho ônibus suficiente. Tá? Vamos supor que o ônibus demore 40 minutos para passar na parada, que é muito comum isso, inclusive. Isso não significa dizer que o fato do empregador ter fornecido o transporte que vá dar direito a computar essas horas aqui. Não. Existe o transporte. Ele só é insuficiente. Tem poucos carros na rua, poucos ônibus na rua. E, em razão disso, eu tenho uma demora maior na parada de ônibus, mas isso não significa dizer que não existe. Tá certo? Então, prestem atenção. É quando não existe ou quando a jornada for diferente da jornada do ônibus. Se o ônibus ou o metrô demora 40, 50 minutos, ou até mesmo o trem, né, em algumas regiões no Brasil, se demora 40, 50 minutos para passar ali, isso não te dá direito à hora in itinere, não dá direito para o empregado. Tá joia? Vamos voltar na súmula. A gente tem agora, essa súmula é bem extensa, a gente tem agora o inciso 4º. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas em itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. A gente já mostrou esse exemplo aqui no quadro, então a gente segue agora para o inciso 5. Considerando que as horas em itinere são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. Volta para mim, vamos observar essa situação. Lembra quando eu falei para vocês que o trabalhador fica 1 hora para ir, 1 hora para voltar dentro do ônibus da empresa, bonitinho e tal. E vamos supor que dentro da empresa, ao invés de fazer 4 horas, ele faça 8 horas. O que acontece nessa situação? Ele tem 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e ele ainda fica 8 horas dentro da empresa. No total, esse empregado está à disposição do empregador 10 horas. Se ele fica 10 horas por dia, ele tem direito que essas 2 horas aqui, ó, sejam consideradas 2 horas extraordinárias. Portanto, ele tem direito ao que a gente chama de horas extras acrescidas de 50%, que é o mínimo que a Constituição garante para a gente. A gente vai falar de horas extras mais para frente, mas vocês precisam entender que essa hora in itinere, ela pode ser computada em algumas situações peculiares. No caso aqui, a gente tem essa situação. Então, geralmente, quem tem essa hipótese de transporte, ele vai observar, o empregador vai observar uma jornada diferenciada aqui dentro da empresa, um pouquinho menor, para que evite a hipótese de horas extras, tá certo? Para que evite essa situação, tá joia? Uma situação que não é hora in itinere, mas que tem sido bem analisada pelo TST agora, e que, inclusive, já está pacífico e é importante a gente falar, é a seguinte hipótese. Imagina que você entra dentro da empresa, a empresa é muito grande, tá? Você entra dentro da empresa
ela tem um pátio enorme e tudo mais, a porta da empresa é aqui. Você adentra na empresa, mas você se desloca até aqui, ó. É aqui que você trabalha. Durante esse deslocamento, você demora uma média de 15 a 20 minutos, vamos supor. Empresas grandes, acontece muito isso. Então, você adentra na empresa e se desloca por esse período. Esse tempo de deslocamento aqui, ó, esse tempo de percurso dentro da empresa, tem que ser computado dentro da jornada de trabalho, tá certo? Não é a hora in itinere que a gente vinha falando, que a gente estava falando, mas é um tempo de deslocamento, mas é um tempo de deslocamento dentro da empresa e tem que ser observado. Ainda que aqui você trabalhe 8 horas aqui dentro, você vai somar esses 15 a 20 minutos de acordo com o que ficar, tá certo? Então, esse tempo de deslocamento dentro da empresa também é computado, tá certo? Também é computado. Principalmente quando a gente tem empresas de grande porte, que tem pátio e que é muito grande. A gente vê isso em fábrica, a gente vê isso em vários outros locais. Isso acontece muito com empresa, acontece com a Rede Globo, por exemplo, que tem o Projac, e assim vai, a gente Record, e assim vai, porque tem esses deslocamentos dentro da empresa, tá certo? Bom, vamos voltar lá para o slide. Quando a gente fala de requisitos, então, com relação à jornada a horas in itinere, a gente tem 3 requisitos para a existência de horas in itinere. Olha lá, empresa em local de difícil acesso, inexistência de transporte público e o empregador oferecer o transporte. Essas 3 regras são de cunho obrigatório. Faltando um deles, a gente não fala que tem direito a computar na jornada de trabalho essa hora in itinere, tá certo? Então, a gente sempre tem que estar observando esses 3 requisitos da hora in itinere. Vamos seguir com a matéria. A gente vai falar agora de horas extras. Finalmente, a gente fala das horas extras, que eu venho falando ao longo, inclusive, desse módulo, e a gente ainda não tinha dito. Bom, quando a gente fala de horas extras, a gente tem que observar esse detalhezinho aqui, ó. São aquelas, vou pegar azul que é melhor, são aquelas prestadas além da jornada contratual, tá certo? Resultado disso é que toda vez que eu trabalhar além da minha jornada contratual, o empregador tem a obrigação de providenciar o pagamento dessas horas consideradas extraordinárias ou jornadas, ou sobrejornada que a gente fala, tá certo? Olha só, quais são as condições para que essa jornada possa existir? A primeira condição para que essa jornada extraordinária aconteça é um acordo de prorrogação dela. Como é que a gente faz esse acordo de prorrogação? É por meio de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. A CLT e a Constituição trazem para a gente que o máximo que pode acontecer é de 2 horas, não mais do que 2 horas. Bom, mas e Renata, e se o empregado acaba fazendo 4 horas extraordinárias, ele não vai receber? Ele vai receber. O que a gente tem é que o máximo que eu posso prorrogar são 2 horas. Mas se prorrogar além dessas 2, obviamente que elas serão pagas. Atenção, a gente observa que essa jornada é proibida para o menor. Se a gente observar aqui, ó, essa jornada é proibida para o menor. Então, nessa situação, o trabalho extraordinário é proibido para o menor. Mas ele pode ser habitual para os maiores de idade? Podem ser, sim, habitual sem problema algum. Mas, para que seja habitual, é importante que haja essa prorrogação da jornada de trabalho. Tá joia? Outro requisito que a gente tem com relação a essa situação de jornada extraordinária é a necessidade imperiosa decorrente de força maior. Aqui, eu não preciso ter o acordo de prorrogação. Toda vez que eu tiver a necessidade decorrente de força maior, pode o empregador exigir que o seu empregado faça a hora extra, obviamente que ele vai providenciar o pagamento. O que é força maior? Qualquer coisa que aconteça que o empregador não tenha contribuído para. Imaginemos a seguinte situação. Uma enchente.
E aí está na hora de você sair da empresa, começa a chover muito, e aí começa a alagar o ambiente e precisa recuperar os equipamentos, não deixar com que aqueles equipamentos molhem. O empregador vira e fala, ajuda aqui, por favor, e você vai fazer hora extra. A gente tem que observar que o que a CLT vai trazer para a gente é uma proibição. Eu não posso fazer uma jornada acima de 12 horas nessa hipótese. Mas eu vou ganhar hora extra? Vou ganhar hora extra normalmente. Só que ela é limitada a 12 horas de jornada. Então, atenção, força maior é aquilo que o empregador não contribuiu para que aconteça. Uma hipótese, por exemplo, que não é força maior porque o empregador contribuiu. Imagina a seguinte situação. Existe aquela régua de tomada que a gente fala, com vários encaixes de tomadinha. Nessa régua, ela tem uma determinada quantidade de tomadas que você pode colocar. Aí você vem ali e coloca um Benjamin ou T, para quem conhece como T. Coloca ali e você tem mais 4 saídas. Então, uma tomada com mais 4 saídas, aí você vem na régua mais outra, e assim vai por consequente. O que vai acontecer? Aquilo ali vai se sobrecarregar. Então, o empregador não tomou o cuidado necessário para que aquilo ali não sobrecarregasse. Vamos supor que acontece uma faísca e acaba acontecendo um incêndio ali naquele local. Isso não é força maior. Por que não é força maior? Porque o empregador contribuiu para que aquilo acontecesse, para que aquele incêndio acontecesse. Então, se o empregado teve que trabalhar nessa situação, ele pode virar e falar o seguinte, eu não trabalho, porque não é força maior, tá certo? Obviamente que vai acabar trabalhando, mas ele vai ganhar as horas extras normalmente, tá certo? Então, atenção quanto a isso, porque força maior é bem criterioso o caso. O outro requisito que a gente tem é a necessidade imperiosa decorrente da conclusão de serviços inadiáveis. Imagina que, nessa hipótese, o empregador precisa concluir uma tarefa. Se ele precisa concluir uma tarefa, se precisa concluir um trabalho, uma prestação de serviço, um contrato, ele vai sim exigir que o empregado faça hora extra. E, nessa hipótese, o limite máximo de jornada é de 12 horas por dia. Então, ele vai trabalhar 8, ele pode trabalhar mais 4 horas aqui como extraordinário. Então, nessa situação, o limite é de 12 horas. Vamos voltar? A outra hipótese é a prevista no artigo 61 da CLT, que seria o qual? Recuperar atraso no serviço decorrente de paralisação da empresa. Então, nessa situação, se uma empresa para por algum motivo e eu preciso recuperar esse atraso de serviço, é possível sim uma jornada. Mas aqui, diferente das outras que eu tinha um limite máximo de 12, o meu limite máximo aqui agora é de 2 horas por dia ou 10 horas de jornada. Tá certo? Então, o empregado vai trabalhar 2 horas a mais ou 10 horas. Quando a gente fala 10 horas, significa o seguinte, se o empregado faz uma jornada de 8 horas, ele elastece para 10 horas por dia. Se aqui o empregado faz uma jornada de 6 horas, por exemplo, ele elastece para 8 horas, ou seja, ele trabalha mais 2 horas. Tá certo? Um detalhe aqui, ela dura no máximo 45 dias no ano. Não mais do que isso, 45 dias por ano, tá certo? Isso acontece muito nas hipóteses de greve, quando a gente tem que recuperar o serviço que está atrasado em razão da greve, tá joia? Então, observem que existem requisitos para que as horas extras sejam exigidas pelo empregador. Do contrário, o empregado pode sim se recusar a fazer essa jornada extraordinária, tá joia? Vamos seguir? A gente vai falar agora do que a gente fala de compensação das horas extras. Renata, peraí, então antes de você falar isso, me explica o seguinte, como é que funciona essa questão com relação a pagamento das horas extras? Bom, toda vez que o empregado faz trabalho extraordinário, ele vai ganhar aquelas horas acrescidas de 50%. Como funciona isso? Se o empregado trabalha de 8 até as 20 horas, por exemplo, ele tem 2 horas de intervalo aqui, tá certo? Se ele trabalha de 8 às 20 horas, ele tem aqui o que a gente chama de 2 horas extras. Vou tirar isso aqui que não é acento. 2 horas extras. Nessa situação, a hora dele vai ser acrescido de 50%. Então, eu tenho que descobrir quanto que vale a hora e somar 50% dela. E depois eu multiplico por 2, tá certo? Então, a gente vai ter situações peculiares, enfim, que mostram essa situação. Então, isso é a forma de eu pagar a hora extra. Bom,
o legislador pensou numa situação para a gente e para o empregador. Se a hora extra é trabalhada no mês de março, por exemplo, ela tem que ser paga no salário de março, tá joia? Na remuneração de março. Só que o legislador começou a pensar numa hipótese de, ao invés de obrigar o empregador sempre a pagar essas horas extras quando são feitas, será que eu posso arranjar uma outra alternativa que faça com que eu compense essa jornada que foi feita de forma extraordinária, que eu pague para o empregado de uma outra forma? Isso se chama, e é bem conhecido como banco de horas. Que nada mais é do que um acordo de compensação da jornada extraordinária. Então, é possível a pactuação de banco de horas? Em algumas hipóteses, sim. A gente vai poder fazer banco de horas para compensar. Como funciona o banco de horas antes da gente falar efetivamente da compensação? O banco de horas ele é feito por escrito, é pactuado entre o empregador e o sindicato dos empregados, a maioria das vezes. Pode ser também pactuado entre sindicato patronal e sindicato obreiro, sem problema algum. Mas ele é feito por escrito. E nesse banco de horas fica determinado o seguinte, que o período máximo para compensação da jornada é de 1 ano. E nessa hipótese, as horas extras realizadas num determinado mês têm até 1 ano para serem compensadas. Do contrário, elas serão pagas. Quando a gente fala de compensação aqui, então, eu estou dizendo que se o empregado, por exemplo, trabalhou 2 horas extras e num determinado dia precisar sair mais cedo, com a existência do banco de horas, ele sai sem problema algum. O empregador não paga hora extra e também não desconta essas 2 horas que o empregado saiu mais cedo no outro dia, ou em determinado momento. Porque nessa hipótese eu tenho um banco de horas funcionando. Tá certo? Vamos voltar para o slide? Vamos lá na questão com relação à súmula 85. Olha lá, no finalzinho o que ele fala? Se o instrumento coletivo de trabalho não dispuser absolutamente nada, vale o inscrito no artigo 7º, 13 da Constituição da República. Ou seja, aquele em que o trabalhador já sabe quanto que será compensado. Tá bom? Então, a gente tem que observar essas questõezinhas agora com relação a essa súmula. Tá bom? Bom, vamos seguir. A gente tem a seguinte situação. Se não houver acordo inscrito, o banco de horas ou aquele acordo de compensação de jornada é inválido. Ou seja, é obrigatório acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho autorizando essa compensação, autorizando esse banco de horas. Se a convenção e o acordo ou o acordo coletivo de trabalho proíbem essa compensação, proíbem o banco de horas, aquilo que foi trabalhado, que foi compensado, deverá ser pago novamente. Como funciona? Vem aqui para mim, vamos observar aqui no quadro. Olha só. Supondo que eu tenho lá um acordo, um banco de horas, um acordo de compensação, mas que acontece a seguinte situação. A convenção coletiva de trabalho proíbe. O empregado lá, num dia, trabalhou de 8h10 até, mais ou menos, 20h15. Tá certo? Ele está fazendo hora extra aqui nesse dia. Só que aí, o empregador botou para compensar aqui, ó, compensado. Ele deixou de trabalhar, tá bom? Nesse dia, no dia seguinte, compensou. No dia seguinte, de novo, 8, só que aqui ele saiu às 19, e assim vai. Se eu tenho a proibição do banco de horas, se eu tenho a proibição do acordo de compensação, mas o empregado compensou, o que o TST fala através da súmula é o seguinte, que isso é inválido, o acordo de compensação é inválido. Automaticamente, aquilo que foi compensado tem que ser remunerado. Bom, o empregado já folgou. Então, nessa hipótese, eu pago só e tão somente 50%. Tá certo? Aquilo que está para ser compensado, que vai ser compensado, eu pago a hora mais 50%. Tá joia? Então, funciona assim com relação a essa situação. Se o empregado já compensou, paga somente 50%. Se o empregado ainda tinha horas para compensar, paga a hora acrescida de 50%.
Porque nessa hipótese a gente considera inválido o banco de horas. Por quê? Porque a regra de ser escrito não foi respeitada pelo empregador, tá certo? Ou porque existe uma proibição com relação à adoção daquele banco de horas. E essa proibição está onde? Nas convenções coletivas de trabalho, nas normas coletivas de trabalho. A gente tem que entender que acordo de compensação tem que ser autorizado pelo sindicato. No caso, pelo sindicato obreiro. Por que isso? Por sindicato dos empregados. Porque é dele o interesse de querer proteger o empregado. Outra coisinha que a gente tem que observar com relação a banco de horas, com relação a acordo de compensação. Eu não posso presumir a existência dele, tá certo? Não posso fazer um acordo de compensação tácito. A gente sempre tem essa problemáticazinha com relação também a essa questão do acordo de compensação. Tá joia? Então, é possível? É possível. Prazo máximo? De 1 ano. Mas se houver proibição, o que acontece? Paga horas extras para aquelas que têm que ser compensadas e paga adicional de 50% para aquelas que já foram compensadas. Mais um detalhe que a gente tem que observar com relação a essa súmula, com relação à súmula 85 e ao banco de horas, é que se a gente chama de horas extras ou de horas extraordinárias, são aquelas que não estão previstas, ou seja, que tem que acontecer de forma esporádica. Então, se eu adoto um banco de horas ou um acordo de compensação e eu faço com que o empregado exerça atividades extraordinárias todos os dias, de forma habitual, ainda que haja autorização por norma coletiva, esse banco de horas será considerado inválido. E, diante disso, vai acontecer essa consequência que a gente falou. Pago 50% da hora ou a hora extra acrescida de 50% para aquelas que devem ser compensadas ou que estavam programadas para a sua compensação. Renata, passou 1 ano e não houve a compensação das minhas horas extraordinárias. O que é que o empregador tem que observar? O pagamento das horas extras. É muito comum o empregador negociar com o empregado, essa compensação vai acumulando as horas e combinar com o empregado essa compensação semanas antes do período de férias, ou próximo de licença maternidade, próximo de licença paternidade. É muito comum. Tem problema? Não, desde que ele observe o seguinte, dentro do prazo previsto na legislação, que é o prazo máximo de 1 ano. Tá joia? Vamos voltar para o slide. A gente vai falar agora de intervalo intrajornada e intervalo interjornada, tá certo? O intervalo intrajornada é previsto no artigo 71, como vocês podem ver aí. E o artigo 71 da CLT vai trazer para a gente o intervalo mínimo e o intervalo máximo. Primeiro, a gente precisa entender o que é intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada é aquele que acontece dentro da jornada de trabalho. Olha que interessante o caput do artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de, no mínimo, 1 hora, e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Vem para mim, olha aqui no quadro para facilitar para vocês a situação. O que o legislador prevê para a gente é a seguinte hipótese para o contrato, para o intervalo intrajornada. Um trabalhador que trabalha até 4 horas por dia, ele não tem intervalo intrajornada. Ele vai fazer 4 horas direto, sem parar. Se o empregado trabalha de 4 até 6, ou seja, ele não passa de 6, ele tem direito a 15 minutos de intervalo. Tá joia? Mas toda vez que ele fizer acima de 6, ele vai ter de, no mínimo, 1 e, no máximo, 2 horas de intervalo. Tá joia? Essa concessão é obrigatória. Então, o artigo 71 caput fala só desse. Mas se a gente continuar lendo o artigo, e a gente vai continuar daqui a pouco, a gente vai observar que quem trabalha 4 horas seguidas não tem intervalo. E quem trabalha de 4 até 6 horas tem 15 minutos de intervalo. No próximo bloco, eu explico para vocês como funciona a regra do intervalo intrajornada.